Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 16 de agosto de 2011, terça-feira. O verbete é de número 2025. Tem 4 páginas, 44 logias e 16 máximas. O tema, efeito da autodesperticidade. A especialidade é despertologia. Definição. O efeito da autodesperticidade é a condição lúcida, sadia, da desassedialidade permanente total, da consciência peça, passando a ser e viver em novo patamar de completude estável, natural, espontaneamente amparadora, equilibradora, harmonizadora, compensadora, interassistencial, mega fraterna e terapêutica, em relação à própria força presencial, à manutenção do holopensene pessoal e à estrutura da autoconvivialidade com os demais princípios conscienciais botânicos, subhumanos, humanos e extrafísicos, na dimensão intrafísica e nas dimensões extrafísicas no cosmos. O N subordinado ao PEN e o pensene. A interação pensenosférica fugaz e supereficiente. O holopensene harmonizador de consciências e ambientes. A limpidez autopensênica com corte das pato-intrusões. A personalidade humana desassediada, permanente, total. A mestria no estado vibracional profilático. O rol das sinaléticas energo-parapsíquicas. Consolidado e em franca expansão. A doação de essências balsâmicas ininterruptamente. Na argumentologia tem um tópico dos alto desempenho, onde nós falamos. Segundo a desassediologia, em novas instâncias de convivialidade, o ser desperto, homem ou mulher, alcança com autossuficiência e autoconfiança altos desempenhos práticos evoluídos, almejados teoricamente há muito tempo, exclusivamente nessa vida humana, ao modo, por exemplo, dessas 7 conquistas avançadas dispostas na ordem funcional. Então tem as 7 aqui que a maioria procura. Agora, na remissiologia dos 15 itens nós destacamos ataque paraterapêutico, autovivência hiperagudizada, despertez, imperturbabilidade e pré-disperticidade. Frase enfática. Os efeitos sadios da autodesperticidade, a rigor, são incontáveis, tendo em vista as consequências existenciais de a consciência evoluir sem se ressentir dos ataques assediadores. Isso não quer dizer que ela não sinta os ataques, ela continua sentindo, às vezes até mais, mas ela fica refratária. Você já avaliou os efeitos da condição da autodesperticidade? Você já consegue sentir alguns desses efeitos sadios? Agora, questionamento. Como foram os dias subsequentes a experiências relatadas no capítulo 60 do Projeções da Consciência? Quanto tempo levou para aterrissar? Não, aquilo me perturbou alguma coisa assim no início, mas depois houve um negócio que melhorou tudo. Eu comecei a lembrar de experiências mais ou menos idênticas do Zéfiro, mas extrafisicamente, não intrafisicamente. Então isso aí me acalmou com a história na ocasião. Sobre a relação histórica entre o homem, a floresta e o parapsiquismo, poderia comentar? Essa pergunta foi de ontem que nós falamos, né? Que eu disse aqui. O problema é entrar em contato com a Rose Gardner. Estou indo para a Foz daqui a poucos dias, com o objetivo de aprofundar o estudo sobre a holoressomática. Gostaria de conversar com o senhor e saber qual a melhor postura para potencializar minha autopesquisa nesta oportunidade. Estou tentando escrever um curso sobre o tema. Muito bom. A primeira coisa é bom você pegar a enciclopédia e ver tudo que fala sobre ressomática. Aí vai ter muita ideia, né? Na condição de homem heterossexual, tendo seu retrossoma de mulher heterossexual mesmo,
poderia manifestar traços dessa ressoma anterior? Nós todos manifestamos traços da vida anterior. Isso é inevitável, se ela é mais recente. Ou isso só ocorre diante da alteração perante o homossexualismo ou bissexualismo? Não. Todo mundo é uma coisa e outra e não é nem uma coisa nem outra. A consciência não tem sexo. Deus coloca isso na cabeça até sem entender. Demora muito, a maioria não quer saber disso. O povo tudo é muito, vamos dizer, inteirado dessa questão de sexo. Sou macho, sou fêmea. Isso é um negócio terrível, é besteira grande. Como poderiam pesquisar da melhor forma esses traços do psicossoma? Pois mesmo que não haja homossexualismo e rejeição da consciência perante a condição de homem, alguns homens, após se desempenhar através do intelectualismo, acabam não se tornando homossexuais, mas acabam com a feminização ou afeminados. Algo muito perceptível também seria quando a educação de uma consciência, o homem na condição de ser educado, mas com ênfase pela mãe devido à ausência do pai. Nesse caso, os traços de afeminado estão ligados à alteração da consciência por demasiada influência da mãe? Sim, a tendência da criação é terrível em cima da pessoa. Se ela não tem parapsiquismo e não tem retrocognição, isso é um problemão. Eu, por exemplo, não tive influência de nada disso, mas agora eu tive influência do ponto de vista de retrocognição. Mas o meu era pior. A situação é que eu é que tinha retrocognição e queria que o outro tivesse, para servir de companheiro, para me ajudar, ser igual, entende? Colégua. E eu não achei nada disso, a situação era precária. Então isso aí, tudo pode acontecer. Conforme a vida, se ela é recente, ou se foi muito traumática, a vida prévia, a vida anterior, a pretérita, a passada, tudo pode acontecer. Um dos efeitos do EV é o aquecimento geral do holossoma? Sim, às vezes pode ocorrer, sim. Isso é normal. As mudanças de temperatura, a sensação térmica, isso tudo muda. Quais são os tipos mais comuns da sinalética energética parapsíquica? Não é muito comum, mas às vezes sinto um tipo de EV localizado, que surge instantaneamente um pouco acima da têmpora e orelha direita. Dura alguns minutos e passa. Isso seria uma espécie de sinalética ou devo procurar um neurologista? Você deve fazer as duas coisas, porque a gente nunca sabe, né? Sei lá se tem alguma coisa mesmo aí. Procure um neurologista, mas agora lembre-se, às vezes a pessoa desenvolvendo as energias, essas coisas todas ocorrem. Se eu fosse procurar neurologista pelas coisas que eu sinto, eu estava perdido. Porque na minha idade, depois de 70, você tem dor num lugar, tem dor no outro lugar, tem isso, tem parestesia, tem uma espécie de coceirinha que dá, quer dizer, milhões de coisas que tem. O corpo está cheio disso, vai com calma. Agora, você perguntou qual é o tipo mais comum de sinalética. O mais comum que tem de sinalética é a vibração timpânica. É um processo que dá no tímpano, que às vezes dá uma campainha, que mexe, alguma coisa que vibra nesse sentido. Agora, isso, a pessoa, quando tem isso, fica bem evidente, tanto do ouvido quanto do outro. Pode ser para mais, para menos, pode ser de aparador, de assediador. A pessoa classifica isso tudo com calma. A vibração timpânica é um fato dos mais sérios que tem dentro da sinalética. Mas não é só isso, tá certo? Se divide cada pessoa. E outra coisa, o ideal para analisar o processo da sinalética é pegar gente de muita idade. Depois dos 60, depois dos 65, da terceira idade em diante. Se ela trabalhou com aquilo muitos anos. Porque senão, uma pessoa mesmo, aquela que vai estar na meia idade, tem muito arranca-rabo, que vai e volta, a coisa não está bem definida. Agora não, quando chega lá pela terceira idade, se a pessoa mexeu com isso durante décadas, ela já está no lugar, não tem saída. Ela já sabe tudo, tudo que vocês pensarem já aconteceu comigo nesse sentido. Não tem novidade nenhuma, não há novidade, não tem jeito de trazer. Tudo eu já vi o precedente das coisas que podem ocorrer nesse corpo, né? Eu não estou falando no seu, nem no dele, falando no meu, entende? Por isso que é bom
Não se pode falar nada contra esse processo que eu estou falando da terceira idade, que é a terceira idade do corpo, terceira idade biológica. Favor ampliar o seguinte tema para reflexão. O senhor costumava dizer que o consensograma poderia ser expandido para 50 mil perguntas. Não costumava, não. Eu costumo dizer. Hoje a enciclopédia desponta como uma ferramenta para a autopesquisa profunda. Sim, é ampliação disso. O surgimento da enciclopédia da Conscienciologia tem alguma relação com a ampliação do consensograma? Sim, até um certo ponto já falei isso aqui, né? Como devemos refletir sobre essa relação? A enciclopédia seria uma fonte de pesquisa para ampliação do consensograma? É de caso pensado? É lógico, eu já falei isso aqui, isso há muitos anos. Tudo isso, aos 14 anos já tinha ideia de tudo isso. Agora, você que está tendo agora, que deu seu verbete, manda para cá. E outra coisa, estou pedindo só o primeiro, depois nós vamos ver o segundo, o terceiro, o 50º, o 100º, vamos ver depois. Alguém aí quer falar no verbete? Eu vou, na mesma hora, perguntar. Olha aí, ó, tem um aí atrás, que eu estou esperando o verbete dele, está atrás de você, já viu? Todo mundo olha para trás para tirar o corpo fora, né? Não adianta. Ganhei um livro que foi psicografado em 1910, 1920, uma cópia do boletim escrito por Oswaldo Polidori do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, de Robert Hills Benson. Ele fala de uma justiça divina que eu, estudando a Conscienciologia, acredito ser o saldo da fé. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse meu parecer, já que também não acredito em uma divindade justiceira. Não, a verdadeira justiça, ela existe dentro de você. Ninguém está fazendo justiça com você. É a sua harmonia. Qual o percentual e a qualidade da sua harmonia íntima, do seu micro-universo consciencial, da sua intraconsciencialidade? Isso aí reflete a fé, o saldo. Mas o problema é você. A justiça vem de você. Se você agiu bem, você se sente bem. Se você não agiu bem, você se sente mal. Isso é a justiça. Não precisa de a pessoa se preocupar com o processo da justiça em cima dela. O que nós temos que ver é a justiça humana. Essa é outra. Mas do ponto de vista da extrafísica, do problema consciencial, cósmico, ela já age incita dentro da pessoa. Ela é inerente. Estou interessado em estudar energias. O senhor pode me informar sobre alguns bons livros da área? Olha, pega aí que tem um monte de livro da Conscienciologia também sobre isso. Agora, qualquer coisa é só chegar na holoteca que você vai ter pelo menos uns 1000 livros sobre o assunto. O princípio, ninguém evolui sozinho, Principiologia, página 29, me preocupa, pois no meu grupo kármico, grupo karma, sinto-me sozinho em relação à evolução. Já tentei por diversas vezes abrir a cosmovisão das consciências de meu grupo, mas talvez pela cultura predominante não querem ouvir. Acredito que apenas nas próximas ressomas o meu grupo karma estará mais afinado com minhas ideias. Como devo proceder? Não, eu acho que você não deve esperar próximas vidas, não, deve fazer agora. Se você está no meio da turma, que é, vamos dizer, a priorota, ou qualquer coisa nesse sentido, você tem que começar a funcionar agora. Dê seu exemplo, mexa nas coisas, faça assistência, que acaba você arranjando alguns companheiros. Isso é inevitável. Agora tem que fazer agora, não deixa para as próximas vidas não, que é bobagem. Por favor, aproveita a oportunidade e pergunta para o AIEC se posso tocar para frente a tradução do Projeciologia para a língua árabe. Tem uma equipe de linguistas engatilhada. Obrigado pela atenção. É o Jader França. Tem alguém aí da turma da AIEC? Não tem. Tem alguém da turma da Editares? Não tem. Então tem a turma do tertuliário, que sou eu. Pode seguir, Jader. Estou de pleno acordo com você. Falo em nome deles, tá certo? Quero agradecer a Cris Nievas, lá de Buenos Aires, o dado que ela está falando sobre dispersidade. Nós já vimos o caso. Obrigado. Outra coisa, a nossa amiga que está estudando o processo do passado não está aí hoje, né?
A Laura. Então, ó, eu quero falar para vocês que o viram aqui ontem, que aquilo que nós falamos é verdade. Eu fui indagar aí das datações a respeito do professor Vicente Lopes Pérez. Ele nasceu em 1919 e dessomou em 1978. Ele viveu 59 anos. E a diferença dele para essa época é mais ou menos 33 anos. Ele está dentro do riscado lá, entre os 25 e os 30, aquele processo que eu falei, que é o que aconteceu com a minha mãe. Está tudo certo. Está dentro dos conformes. Isso mostra que ele já melhorou, que esses anos todos ele deve ter trabalhado muito, funcionou. Agora ele deve ter trabalhado com outras pessoas, que não tinha nada a ver comigo aqui. A situação é de outro contexto, que é o contexto dele. Então ele apareceu agora e ele já está bem. Porque pelo que eu senti dele, ele já está nos 30. Está numa boa. Então, está tudo correto. 33, ele já deve estar chegando agora, pode ser que ele esteja até preparado para ressomar. Já está tudo encaminhado, está na bica. Agora, é lógico que ele já fez curso intermissivo, já deve ter passado por tudo isso. Agora, ele deve ter trabalhado com outros ambientes, porque ele nunca tinha aparecido aqui. Entende? Ele só quis aparecer depois que ele está... Tipo do temperamento dele. Você veja bem, eu estou analisando uma consciência que dessomou daqui. Você está entendendo? Vocês estão começando a entender a raiz do temperamento? Ele era, ó. Entendeu? Muito firme. Mas muito bom o homem. O homem era muito honesto. Hein? Sim. Mas olha, a minha mãe dessomou com 67, ele com 59. O povo é mais ou menos nessa idade mesmo, né? A minha mãe passou por isso. Ele também, tudo indica que passou. Agora, igual ele, eu já vi uns 15 ou 20 dessas consciências. É aquele negócio de 12 a 15, de 25 a 30, mais ou menos por aí. Então, esses são de 25 a 30, é gente que já tem alguma coisa para desempenhar. Os de 12 a 15 vêm logo, porque não tiveram tanta culpa, mas precisa de reajustar algumas coisas. Aquele que passa mais tempo é porque tem problema ainda. Tem? Ou aquele que tem imediatamente, às vezes, é por causa de algum acidente, ou incidente, ou algum processo de doença, alguma coisa. Agora, quando o senhor fala que as pessoas que ficam entre 12 e 15 anos, né? A pessoa não tem muita culpa, mas tem algumas coisas para reajustar. O que é esse reajustamento? Por exemplo, às vezes é um processo do soma. A pessoa houve tanta interferência que às vezes ele não teve culpa, a consciência não teve culpa. Então ele vem logo para ajustar. Agora, às vezes as pessoas também estão muito lúcidas, sabe tudo o que se passa. Agora, eu tenho exemplos de todos esses. Meu elenco, meu leque é grandão. O senhor acha que tem alguma relação mais direta dessa visita do Vicente Lopes Pérez com o trabalho do dicionário de argumentos que o senhor está fazendo ou não? Não tem nenhuma relação mais direta? Não, eu não vejo assim nada demais. Agora, só vejo uma coisa. E de ontem para hoje eu já fiquei sabendo. Estou falando aqui, porque não é ele, não, marquei o outro. Ó. Você está sentindo a energia aqui? Ó? Não é sua energia. Sabe quem é que segurou? Foram os meus preceptores, aos 5. Aqueles 5. Eles é que encaminharam o Vicente Lopes Pérez. Eu já tinha pedido para eles para interferir, né, ver o que eles poderiam fazer, que eu nunca mais tive contato com ele. Desde que ele só me deu as aulas lá, durante 2 anos, ficou por isso. Agora você veja, isso foi entre os meus 10 e os 12 anos. Foram mais ou menos 2 anos, um pouquinho por aí. Mais ou menos 2 anos. Em novembro de 44, eu parei com ele, com as coisas. Porque eu fui com a minha mãe para Uberaba para fazer o exame de admissão ao curso ginasial. Vocês lembram que tinha um curso de exame de admissão? Então. Eu fui fazer esse curso. E eu fui para lá em novembro. E as aulas iriam começar entre fevereiro e março. Foi assim que eu fui para o internato. Quanto tempo, eu então? saí das mãos
do Vicente e caí nas mãos do Mário Palmeiras. Você está entendendo como é que é meu negócio? Assim, tudo ali. Quanto tempo, então, mesmo o senhor ficou com o professor Vicente? Quanto tempo o senhor ficou com o Vicente? 2 anos. 2 anos. Acho que foi 2 anos e pouquinho. Tem, eu acho que uns meses além disso. Entende? Porque o meu pai achava que eu não podia ficar sem estudo. Tinha que ter alguém comigo. Entende? Estudo formal que eu estou falando. E eles pediram para ele, pode apertar. Eu lembro quando a minha mãe me levou lá na casa dele, no primeiro dia, eu nem conhecia ele, nada. Professor Valdo, o que chama a atenção é que quando o Vicente Lopes Pérez foi professor do professor Valdo, ele era rapazinho, de 24, 25 anos só. Ele era moço, ele era rapaz ainda. Mas era um cara forte, grande. Ele era grandão, muito sério. E sabia muita coisa mesmo, já tinha lido demais o homem. Ele veio, não foi de lá, ele veio de fora, não sei como. Eu quero ver depois mais detalhes da vida dele. E ele tinha outros alunos ou só o senhor? Como é que é? Ele dava aula para outros alunos ou só o senhor? Ele dava aula para um ou outro, assim, nos outros horários. Ele dava aula o dia inteiro. Mas quase sempre, no máximo que tinha lá, porque lá tinha umas carteiras que eu colocou na sala dele lá. No máximo tinha, eu acho, 4 carteiras dessas. Mas o caso que tinha junto comigo, só tinha um homem, um rapaz, que eles fizeram assistência depois para ele. Ele chamava Rivalino. Esse Rivalino era epilético. Então ele era um pouco mais epilético, gramal, forte. Mas ele era um pouco retardado. Você está entendendo? Bem alterado. É o ligofrênico. Então esse às vezes ficava lá no fundo quando eu ia lá. Às vezes ele aparecia. E por que o Rivalino ia lá? Porque o Rivalino morava na casa de fronte, na rua do professor. Entende? Então ele só saía de lá. Então o povo da família dele pedia para ele ficar lá, para ele ver alguma coisa, para ver se ele desenvolvia a cabeça. E o Vicente Lopes Pérez ajudava ele. Mas raramente acontecia de ter outro aluno junto comigo. Geralmente ele estava lá sozinho ali. O fato de o senhor ter pedido para os preceptores extrafísicos ajudarem o Vicente Lopes Pérez em função da afinidade da função, pela afinidade? Não, é porque eu tinha pena do Rivalino. O Rivalino? Esse Rivalino. Agora ele aí não, ele aí é porque me ajudou, né? Eu também fui pedir para os outros que me ajudaram, então, que a gente ajudou outros. Então tudo é um processo de interajuda, né? Interassistencialidade. Então, mas o fato de eu ter pedido para esses 5, que o senhor considera preceptores, não, foi né? Eles aqui, foram eles foi. que... E eu tinha pedido há muito tempo. Para eles dar um jeito. Agora, o senhor tem lembrança da sua relação com o Vicente Lopes Pérez em vidas anteriores? Não. Isso aí eu não sei nada. Eu não estudei nada. Pelo seguinte, eu só tive contato com ele naqueles 2 anos, mais nada. Eu não vi mais depois. Quando eu entrei para o internato, minha vida toda gravitou para outro hemisfério. Eu fiquei noutra vida, tudo diferente. Eu ia lá, passava algumas semanas poucas, às vezes nunca mais eu tive férias, assim, de 3 meses, como acontecia antes. Entendeu? Que às vezes tinha férias assim. Começava dezembro, janeiro, fevereiro, todo mundo tinha férias. Eu nunca tive isso mais, nunca mais na minha vida. Nada. Vocês tinham muita afinidade, pelo jeito, né? Não é bem afinidade, vamos entender. O processo é intelectual. O homem era mais velho do que eu tinha 10 anos. Agora, o que é que se passa? Muito, vamos dizer, rígido com o professor. Entende? Agora, eu gostava porque era a minha chance de aprender as coisas. Meu negócio era ler, entender, se pudesse, debater. Mas com ele não tinha esse negócio de debate, não. Era aquilo. Entendeu? O negócio é meio definitivo. A situação é essa. Agora, é muito bacana a gente ver isso. E será que isso faz parte do temperamento deles? Permanece essa rigidez, essa forma mais peremptória? Não, para mim ele apareceu aqui agora, isso é minha opinião, né? Eu não sei, tudo é hipótese. Então, veja, ele apareceu agora porque já deve estar tudo acertado, que é o jeitão dele. Tudo ali. Do jeito que ele exigia dos outros, ele exigia dele. Ele era muito rigoroso. Sabe de ver, tudo dele era certinho, as coisas todas certas, a mesa, material, tudo. Mas, Valdo, entende? É um negócio sério. Com tanto estudo que ele tinha, já para aquela época, com 25 anos, aí ele vai para o interiorzão daquele. O que isso não, tinha já a ver? Era do interior.
Você está pensando? Mas onde que ele estudou? Interior tinha gênios lá na minha terra. Não, tudo quanto era não gênio. por causa da Por exemplo, inteligência, o seu mas- Inhozinho, que era meio doido, era um gênio. O homem, em matéria de intelectual, de leitura, tudo. E onde Esse Zezé Palestina, que é o tal que esperou para morrer, Era o sábio. homem era genial. Se ele estivesse aqui, ele sobressairia. Todo mundo ia ver que o homem tem uma cabeça. Mas ele não saiu de lá. E já o Vicente não, ele já não era de lá e foi Sim, para lá. mas o Vicente ficou a história dele, né? O histórico dele. É o maior professor que teve na área toda. Está lá nos livros, estão falando, tem a foto dele. O homem era fora de série, sim. Outra coisa, a minha mãe conhecia tudo que era professora. Ela sabia que ele era o melhor, por isso que me deram a temporada lá. E naqueles 2 anos, o meu pai foi juntando o que podia de dinheiro para ver se mandava para fora, porque não tinha dinheiro. Eu procurei trabalhar, fazia as coisas quando podia, para ganhar algum dinheiro também, para poder comprar livro, dicionário, aquela coisa. Aí é que apareceu o Mário Palmério com o colégio do Triângulo Mineiro, que eu estava fundando. Aí mudou toda a minha vida. Então, Quer dizer, foi uma bênção, a benesse, né? Mas Foi o você máximo. mesmo- mas Fiquei você- felicíssimo. Mas você mesmo já existia. Seu pai já tinha isso, de tirar você dali para você expandir. E ele ficou, ao contrário, ele não era e ficou lá. Sei, mas lá todo mundo foi muito assistido, né? Você tem que lembrar o seguinte, eu já expliquei aqui, que teve uma certa época, isso foi mais ou menos na década de 70, que eu saí do corpo com o Talmal e ele me levou para uma reunião que foi feita bem no centro da cidade de Monte Carmelo, de todo mundo daquela área, todos os grandes da antiguidade, tudo. Foi aí que eu vi, por exemplo, a professora da minha mãe, a madrinha Sindá, aquele povo todo que havia. Agora veja, eu já tinha saído de Monte Carmelo desde 1944. Isso foi na década de 70. Agora, eu fui lá para ver o povo, apresentações, a gente via aquela turma, o povo antigo que a minha mãe falava, meu pai, eu vi tudo. Agora, eles fizeram uma reunião para ver se melhorava o ambiente. Você está entendendo? Extrafisicamente, da cidade. Tudo gente interessada na cidade. Sai dessa. Agora, eu fiquei besta de ver, mas eles queriam era me mostrar, do jeito que mostraram, por exemplo, aquele negócio que tem bairro que às vezes tem uma reunião extrafísica para ajudar um bairro. Tem outro que por exemplo, assim, um quarteirão, que a turma se reúne para ajudar o quarteirão. Lá eles queriam mostrar uma pequena cidade do interior, como é que também tinha reunião. Mas lá a reunião era assim, um pouco festiva, de comemoração, o povo todo se encontrando. Então, outra coisa, tinha muita gente boa, pelo seguinte, eram os velhos que apareciam jovens, esses eram bons, você logo via que o negócio era bom. O Talmal estava lá comigo, com muito respeito, com o povo todo, gente falou, de vez em quando um falava, todo mundo ficava ouvindo para ver o que era, e falava como se estivesse vivo. Sabe como é que é? Porque tinha muita gente de todo calibre, né? Todo tipo. Não tinha gente que estava entendendo qualquer coisa, não. Tinha que ir com calma. Agora, eu calculei que só logo que nós chegamos assim, eu calculei que devia ter umas 56 consciências dentro da reunião. Agora, a reunião foi num local que estava desocupado, junto da praça. A praça que tinha um grupo escolar e que tinha a prefeitura. Então, eu fico pensando, essas outras cidades, esse negócio todo, tudo tem. Entende? Por isso que aqui tem, por exemplo, o governador, tem amparador de função, essa coisa toda. Eles fazem o que podem. Não, lá na Concinha eu não vi ninguém, não. Era só eu mesmo, e olha lá, com jeito. Tanto que todo mundo está de olho em mim para ver como é que é. Como é que esse cara sai, né? Como é que apareceu aqui? A maioria é outro. Agora, tinha um povo tudo antigo, tinha uns falando os negócios tudo atrapalhado, mas o dialeto da área, né? Aquele negócio todo, o carmelitano, entende? Isso tinha tudo lá. Isso foi na década de 70. Você pensa bem, ele dessomou em 78. Tá? Pode ter sido até nessa época, nem sei.
Quando a Conscienciologia foi fundada, o senhor tinha noção que a mesma poderia levar algumas pessoas a ficar doente? Doente como? Digo isso, pois acho que sofro da síndrome da abstinência conscienciológica. Pois se fica um dia sem ouvir as suas terturas ou ler algum assunto a respeito que o senhor defende, começa a ficar ansiosa. Ansiedade essa que só passa com a boa dose de tertúlia ou leitura. O senhor acha que devo consultar um psiquiatra? Não. Eu acho que você precisa tomar vergonha na cara e estudar por você mesmo e deixar disso. Você já tem a enciclopédia? Olha a enciclopédia. Pega o CD-ROM da enciclopédia, que é o melhor, né, para isso. Né? Agora, o mais é vergonha na cara. Não tem nada não, você vai superar isso aí. Essa aqui é que é aquela que é a xará sua. Essa aqui. Xará. Mas ela é muito simpática nas coisas que ela manda para mim. Tudo. Depois de certo tempo exercitando a mobilização fechada de energias e a exteriorização energética, venho sentindo no decorrer do dia pressões nas áreas esfenoides e no corono chakra. Inclusive, hoje, recebi uma pressão tão grande do corono chakra que chegou a formigar e quase desceu até as orelhas. O que é isso? Consegue-se me mandando energia ou meu chakra trabalhando sozinho? Isso é bom ou ruim? Não, isso aí mostra que você está começando a desenvolver os processos. Anota todas as suas vivências, que vai te ajudar com o tempo. Elas vão te ajudar. Uma nova tempestade publicitária está prestes a ser lançada, convocando os intermissivistas. O que chamou a minha atenção na última campanha publicitária veiculada no ano passado, na Globo, foi a simplicidade da mensagem, com fundo azul e letras brancas, e com uma locução masculina sem nenhuma fotografia ou filmagem. Embora simples, a propaganda foi muito impactante e marcou em mim o início do meu desjejum conscienciológico. O senhor poderia comentar por que a propaganda foi feita dessa maneira e de suas repercussões na SOCIM, na SOCIEC? Não, porque nós estamos falando é para intermissivista. Nós íamos fazer outra agora nesse mês de julho, que era fazer em junho, mas acabamos não fazendo. Agora, nós temos uma série agora, depois disso, espontaneamente aconteceu uma série de, vamos dizer, reportagens e outras coisas que estão saindo. Isso aí vai também mexer, porque sempre quando sai alguma coisa, bate aqui alguma coisa. Vamos ver como é que fica. Tem gente aqui que deseja fazer outra tempestade maior. Agora, precisa de muito dinheiro para isso atualmente. A mídia está bem altinha no Brasil. Assisti a tertúlia 1974. 1974, então, são 50 dias para trás, é só contar. Projetor auxiliar dessomaticista. E me identifiquei muito com o verbete. Depois disso, tive uma projeção com minha mãe, que já dessomou há 14 anos. Ela estava muito desenergizada e me cobra muito que eu a abandonei no hospital. E ela não quer ficar lá, quer voltar para a casa do meu pai. Fiquei preocupada pelo tempo de dessoma e a forma como ela se apresentou na projeção. Eu não falei nada, só peguei nas suas mãos e exteriorizei muita energia. Poderia comentar? Não, você fez bem. O processo é exteriorizar energia. Agora, ó, se ela já está te procurando e você já sabe da realidade, mostra que ela já tem assistência. Amplia o processo da exteriorização de energia para ela, que ela vai melhorar mais rapidinho. Aí ela vai cair em si e vai superar esse processo. De qualquer maneira, quando procura desse jeito e a pessoa tem noção disso, é porque a pessoa já está no ponto. É a convalescência. Na página 28, sim. Na megapensenologia, o desperto face. O senhor poderia ampliar essa expressão? O desperto face quer dizer, o processo é de alto esforço. Só isso. O que mais que eu vou falar? Vocês querem falar alguma coisa? Desperto face. Ô Dulce, você quer falar alguma coisa? Não? O processo é por aí, não tem outra saída. Entende? Fala. Hein?
Quando o senhor respondeu uma pergunta do Télio Tertuliano, o senhor falou que o percentual de sua harmonia é íntima e que a gente não precisa se preocupar com a relação da justiça, que muitas vezes ela é íncita. Ela é íncita. Ela é dentro da pessoa. Não, isso eu sei, mas como é que isso é o processo ao longo do tempo? Por exemplo, o que é a doença? O que são os acidentes? O que é acidente de percurso? O que é o assédio? Tudo isso é a justiça em cima da pessoa. Se você age abrindo o seu livre-arbítrio, tudo abre e você começa a se sentir melhor. Se você se fecha com muito egoísmo, vem o determinismo e funciona em cima de você. São as energias que tomam conta disso. Por isso que eu falo que essa vida, por exemplo, nossa é energética. Se você domina as energias, você amplia a sua justiça. Quer dizer, o seu veredito, né? A sua condição melhora. Entendeu? O professor, Obrigada. Sim. no B, nessa lógica aí, pagamento de pedágio também é justiça? Não tem outro jeito. Faz parte do serviço, se você for pensar. Por isso, vocês não veem eu tocar muito em justiça. Que eu falo na justiça o tempo todo, a hora que eu toco em matéria. Por exemplo, esse verbete hoje é só sobre justiça. Como é que a pessoa, ela me perguntou, como é que se faz? O desperto faz-se. Ele se faz. O problema é dele. Baldo, en la página 30, polinomiología, ¿podría extender un poco el segundo? O polinomio, atenção dividida. Atenção dividida, pangrafia, cosmovisão, cosmoconsciência. É isso tudo. Atenção dividida, aqui eu quero mostrar, é o processo da expansão do problema da interconsciencialidade. A hiper é cuidar da pessoa que se expande, ela se desenvolve. Atenção dividida, a pessoa fica aqui, ó, atenta ao foco e ao mesmo tempo vendo alguma coisa na lateral. Agora, a pangrafia é a reunião de vários fenômenos que você fica analisando aquilo que está sendo analisado, o objeto da análise, mas com vários fenômenos simultaneamente. Cosvisão. Em vez da monovisão, você tem uma visão panorâmica da sua realidade. Ó, já ampliou mais. E a cosmoconsciência, essa aí então acabou. Essa aí já entra no nível galáctico. Sim, isso mais ou menos conhecia, mas por que reunião todas essas juntas em um polinômio? Por que essas exatamente? Para mostrar o desenvolvimento, o desempenho, a sua performance. Como é que você evolui? Como é que você caminha? Como é que você progride dentro daquilo que você tem? Esse aqui é o polinômio. Agora, eu falo muito na questão também de outro, que é o seguinte, é um trinômio que eu digo o seguinte, a pangrafia, entende? Mas primeiro a psicografia. Então vem a psicografia, a pangrafia e depois a cosmoconsciência. Então, eu chamo isso, eu já fiz até um verbete do dicionário que eu digo o seguinte, a psicografia equivale a 10 parapercepções. A pangrafia equivale a 100 parapercepções. A cosmoconsciência equivale a 1000 parapercepções. 10, 100, 1000. Entendeu? Isso é um trinômio. E para clarear mais isso aqui, eu fiz isso, expliquei isso tudo lá no dicionário. E aqui eu nunca cheguei a explicar isso. 10, 100, 1000. Psicografia, porque o povo acha que psicografia é grande coisa, não dá nada. É coisa à toa, pequenininho. Agora, a pangrafia já muda. E a cosmoconsciência, então, nem se fala. Agora, veja, são só 3 fenômenos, um depois do outro. Na verdade, a pangrafia é várias vezes a psicografia. A cosmoconsciência, várias vezes a pangrafia. Você entendeu? Aí é um processo para atender a aritmética da Rosa. Está entendendo? É o jeito. 10, 100, 1000. Sim. Porque faltava outra coisa. Dentro da argumentologia, na página 31, as defesas aos ataques terapêuticos e depois tem, dentro dos 15 verbetes, ataque para
terapêutico. E isso não sei exatamente o que Não, vamos entender isso aqui. Efeito da autoesperticidade autoterapêutico. A condição lúcida, sadia, da desassedialidade permanente total da consciência, por exemplo, vivendo a mega euforização. Então, a mega euforização é um processo autoterapêutico, a pessoa, ela melhora as mini doenças, os desconfortos, aquilo que é desagradável, dá uma euforia para a pessoa, ela se sente melhor, equilibra o micro-universo consciencial. Agora, o efeito da autoesperticidade heteroterapêutico, a condição lúcida, sadia, desassedialidade permanente total da consciência, por exemplo, exercendo a interassistencialidade do ataque paraterapêutico. Às vezes isso acontece aqui na quinta-feira, assim, invisivelmente, mas mexe com a pessoa que às vezes foi sorteada, foi lá, etc. Tal. Isso tudo é o efeito heteroterapêutico. E outra coisa, eu estou falando aqui para mostrar que até dentro do processo da mega euforização, isso pode ocorrer. Você entendeu aí, Marcelo? Duas perguntas. Uma aproveitando já que a Mabel está quente ainda o assunto, com relação à justiça. Quando a pessoa, com o livre-arbítrio dela, uma pessoa faz mal a outra, a vítima tem justiça nisso? Não. Aí não. Não tem justiça, mas não é bem assim. Vamos entender bem. Há uma justiça ínsita. De qualquer maneira, se aquilo tem, é porque se merecem. Os doidos se merecem, os loucos se merecem, os belicistas se merecem. Eles se merecem, os afins se atraem. A justiça é feita pela atração dos afins. Presta atenção. Não é só por isso, mas é também por isso. Entendeu? É o processo de energia. Por isso que eu falo, vamos melhorar as energias, tudo que a gente puder. O que determina quando a justiça vai ser feita do ponto de vista assim, do acidente parapsíquico, do pagamento do pedágio? É a hora que a pessoa começa a ficar imobilizada. Ela não consegue se movimentar demais. Então, por exemplo, ela vem, acontece um monte de fenômenos, eclâmpsia da mãe, por exemplo, e ela nasce aquele estrupídio, como é que eles falam? Estupro, vem toda alterada. Aquilo é estrupício. Entendeu? Isso aí é o processo da oligofrenia. Não, mas assim... Por isso que é muito importante o reurbanizador, a hora que ele vem com um corpo de idiota, para mostrar que, olha, a gente supera tudo. Quer dizer, ele está acima do bem e do mal, mas ele, como serenão, está entendendo? A justiça, ele tira de letra, ele não precisa mais. Não adianta impor a ele um processo oligofrênico. Então, mas... Não adianta dar uma doença para ele, não adianta dar um acidente para ele. Entra aqui e sai aqui, não tem nada. Ele é refratário. Então a evolução é a refratariedade do ruim. A hora que vocês começarem a ficar refratários a tudo que é ruim, se mostra que vocês estão começando a evoluir mesmo de fato. E não esqueça de mim, que eu estou aqui. Mas, professor, ao longo da evolução, vamos dizer assim, nós cometemos muitas injustiças. Nós temos aí um acúmulo de injustiças. A pergunta é, o que define quando eu vou pagar cada uma? Você já está pagando. Na hora que você está fazendo força para fazer assistência, você já está pagando. Não, eu sei. Não tem nada disso matemático aí. Se a Rosa entrar nessa, ela está perdida. Ela não vai arranjar solução para nada. Há um conjunto de fatores nisso tudo. É a conjuntura. Pensa no holopensene que você está. Pensa bem no holopensene da baratosfera. Tem gente aqui que acha que a sua vida, você ainda está vivendo no holopensene, que é uma filial da baratosfera? A maioria aqui já não está mais nessa. Já houve um 13 de maio. E quem é que fez isso? Foi cada um que fez isso. É a justiça. Agora, na verdade, o para-direito é justamente isso. Você está entendendo? E outra então, coisa, assim, os evoluciólogos é que entende mais de para-direito. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que na baratrosfera o entendimento, o conceito de justiça vai ser do que numa comunex evoluída. É isso, né? É em função justamente desse holopensene mais
digamos assim, entrópico ou menos entrópico, a gente pode dizer dessa forma. Vocês olham bem como é que são os paradoxos na vida. O ideal seria que você pegasse aquela pessoa que você gostou tanto, às vezes um parente seu, que está na baratosfera, tira e leva para a interlúdio, para dar um choque de evolução nele. Não adianta nada. Dá certo. Piora a pessoa, se não tiver cuidado. Piora a consciência, tá claro, em vez de ajudar. Então, veja só esse paradoxo, como é que o negócio é seríssimo. Como é que a gente tem que pensar muito. Tudo tem que ser dosado pouco a pouco. A dosificação é lenta, devagar e sempre. Não adianta fazer estupro evolutivo. Colocar o carro adiante dos bois. Não adianta. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor com relação ao paradireito. No verbete do paradireito, na seção elencologia, masculinologia e feminologia, o senhor começa, lá na elencologia você começa com a consciência livre. E na masculinologia e na feminologia você começa com o teleguiado autocrítico. Tá? Qual que é? Então você vê que isso negócio... Isso é para chatear o povo, para eles pensarem, para a gente julgar com tudo. Como que não dá valor para isso. Como que é o efeito da autodispersidade com relação ao paradireito? Por que ali isso não incluiu, não começou com o ser desperto? Não é ali que começa o entendimento? Como é que é isso? Não é tanto assim, não. Né? Isso aí varia. Não é bem assim, não. Na dispersidade o quê? Um paradireito entrevisto ainda? Pelo seguinte, uma pessoa, ela já pode estar até mais desassediada, mas ela não conhece nada sobre a dispersidade. E outra coisa, ela pode ser desassediada porque os assediadores têm medo de chegar perto dela. Não é porque ela tem autoconsciência da condição melhor, benigna dela. Não é isso. Você está entendendo como é que é? Então vamos devagar com isso aí. Não é bem assim. Mas por que ali que o senhor pelo menos não colocou a semiconsciência no início da elencologia? Não, isso é para chamar a atenção, para a gente julgar com os vários níveis, né? Para a pessoa ver o que faz. Eu, por exemplo, aqui, nessa altura dos acontecimentos, eu sou um cara que vive estudando semiconsciencialidade, que é o que me interessa atualmente. Mas cada um aqui pensa do jeito. Tem gente lá que está pensando na TENEPS. O outro está pensando que quer um OFIEX de qualquer maneira, que já está chegando com 18 anos de TENEPS. A semana passada teve gente me falando aí sobre isso. E por aí vai, cada um tem o seu nível. Isso aí varia. Agora, professor. Mas não tem nada. O problema é você pensar. Pensa bem o que eu acabei de falar com a Mercedes. Ela pegou primeiro os 4 do polinômio. Eu mostrei para ela um terceto do mesmo nível, mas outras coisas. Tudo ali, ó. Entende? A cosvisão. A pessoa não ficar presa aos conceitos super primários, ou grosseiros, ou elementares, ou rudimentares. Tem que subir, tem que caminhar. Performance. Agora, com relação à dispersidade, eu não conheci o Manuelzinho, mas qual era o nível de consciência do estado avançado dele, apesar de ser... De quem? Do Manuelzinho, seu amigo. Sim. Não, o estado avançado dele, ele tinha uma coisa, por exemplo, até um certo ponto, ele era até melhor do que o Chico Xavier. Mas, no entanto, o trabalho do Chico Xavier era imenso. Atingia muito mais gente. Isso tudo pesa na ficha, a gente tem que ver. O amparador, o evoluciólogo é que vai ver. Mas ele era bom pelo seguinte, ele era bom no exorcismo, no desassédio. Ele já tinha força, mas ele estava muito ainda enroladinho. Ele tinha um filho muito doente, ela conheceu, viu tudo, entendeu? Agora, ele era bom dentro das coisas dele. Uma outra coisa, ele me viu a primeira vez, eu menino, e falou assim, não, você. Quer dizer, ele conhecia alguma coisa. Ele não tinha, por exemplo, esses detalhes que eu falo aqui, da parapsicosfera da pessoa, como é que eu sei, a mediunidade impressiva. Eu não tinha ideia de muito disso. Ele era espontâneo, ele era a força bruta, ele era instintual dentro do processo, mas era bom o nível dele. O que você fala sobre ele que você conheceu? Mas é isso mesmo, ele era assim, instintual. Agora, ele tinha uma aura de bondade, de benignidade impressionante. Total. Impressionante, assim.
o ambiente em que ele estava... É aquilo que o Chico queria virar de santo. Ele já era um santo natural. Um ambiente de benignidade, assim, de bondade, de fraternidade e acolhimento impressionante. Mas a gente via que ele era uma pedra bruta, né? Ele precisava ser lapidado. É esse paradoxo. Mas ele era pré-desperto. É esse paradoxo que eu queria saber. Ele era uma pedra bruta, mas era num estágio avançado, todo mundo quer chegar, de desperticidade, já inicial, como o senhor fala. Mas qual era o nível dele de autoconsciência de ser desperto? Não, uma coisa ou outra ele sabia que eu falava com ele, mas não do jeito que eu explico para vocês. Vocês entendem muito mais disso do que ele naquela ocasião. Agora, hoje ele já melhorou isso tudo, já superou tudo. Agora, o Chico Xavier tinha essas coisas todas, mas ele tinha uma opção de coisa que o Manelzinho não tinha. O Chico tinha um monte de fissura. O medo dele, das coisas, o processo dele, o problema da homossexualidade, o processo de fazer a barba, o problema de ter medo das facas, aquele negócio todo perto dele, o problema de ser muito assim, subserviente às autoridades, o negócio para virar santo, o negócio de julgar beijo. Veja bem, ele era cheio de fissuras. Agora o Manelzinho não era tanto. Ele era mais ele já tinha superado isso tudo. Né? Muito mais santo do que o Chico Xavier. Mas, por exemplo, e ninguém lembra disso. O seu Manelzinho tinha uma condição de maior imperturbabilidade do que o Chico, não era? Ele tinha menos conflitos íntimos, a gente percebia. Não, e ele era uma coisa comigo. Você viu como é que ele era comigo, a situação dele. Agora veja, ele me viu menino. E ele viu logo as coisas comigo. Como é que eu era. Veja bem, ele me pensou no meio da meninada para eu começar a ajudá-lo no desassédio, em desobsessão. Nós ajudamos a criar o centro Luz e Caridade, que ainda tem lá até hoje. Foi ele que fez. Agora, eu fui para lá para isso, menino. Mas é que eu já cuidava disso lá em casa. Pequenininho, meu pai me pegava, colocava em cima da cama, porque as camas eram aquelas camas altas, antigas, né? Colocava em cima para dar o passe de longo curso, igual esse curso aqui. Só que tem que ter o passe de energia, da cabeça até os pés. E até que ponto você acha que o prestígio acentuou essas fissuras do Chico, por exemplo? Prestígio? O prestígio que ele tinha. Não, isso tudo melhorou demais. Mas veja, melhorou por quê? Por causa do passado, ele está apagando as coisas dele. Ele foi a Joana louca. Antes a coisa era muito pior. Agora, o Manelzinho já tinha superado isso tudo. Outra coisa, ele não estava ligando para nada de aparecer. Pelo contrário, ele tirava um pouco fora. Eu queria até fazer mais lá fotografia com ele, milhões de coisas. Ele estava querendo. Não, só nós aqui. Ele queria, só com você, vem cá. Um problema. Professor. Você está entendendo? A gente tem que entender essa maturidade da consciência. Ainda nesse bojo, o senhor falou assim, as pessoas às vezes são desassediadas não porque elas entendem do assunto, e sim porque os assediadores têm medo de chegar perto. Tem medo, porque ela já criou uma refratariedade em matéria de assédio. Mas, às vezes, ainda não tem tanta força, porque ela não tem noção ética, cosmoética dessa condição. Tem muito disso. Esses, às vezes, se virar de uma hora para outra, às vezes ele pode melhorar rapidinho. Num caso desse, pode fazer aí uma mutação grande. Às vezes ocorre, mas é muito difícil. Quase sempre a pessoa carrega tanta consequência disso aí que é difícil. Eu vejo por causa do Rousseau. O público está falando Rousseau até agora, e alguns condenando o Rousseau. O negócio lá da Inglaterra estão metendo o pau nele. Coitado, eu estava pensando nisso tudo. Falei assim, como é duro. Você viu isso? Viu? Pois é. Como é duro, hein, meu amigo? Não é fácil. Professor Waldo. Processo político não é fácil. Agora, essa refratariedade que o senhor disse que a pessoa cria com relação aos assediadores, mas não tem autoconsciência do seu processo ético. Essa autorrefratariedade é criada em função de que sobe energia? Não entra nenhum componente cosmoético aí nessa refratariedade? Não, no caso dele, se ele é muito potente, a energia ele supera tudo, né? A energia está por cima disso. Por exemplo, você não vai falar em cosmoética se o bispo do cara é Sansão. Ele derruba a coluna. Não adianta falar em cosmoética, igreja. Chega lá e tem que pensar nisso.
Tem que estudar muito agora. Cada caso é um jeito. Qual o nível de moral que essa pessoa tem? Aí vamos examinar a intencionalidade, que é onde bate tudo. Me identifiquei muito como intermissivista. Tenho uma formação espírita um pouco diferente, pois trabalhei em mesa mediúnica com apometria. Hoje em dia não faço mais nada na área. Não tenho vontade de frequentar centros. Estou um pouco perdida, mas achei uma luz na Conscienciologia e tudo que ela abrange, pois tem uma visão muito lógica e científica. Tenho vontade de estudar e me aprofundar, mas tenho uma dúvida muito grande. Eu gostaria de ajudar as pessoas, ainda não sei como, e me pergunto se para isso seria importante uma formação superior, como faculdade de psicologia, pois acredito que só com curso e estudo eu não seria devidamente qualificada para ajudar. Olha aqui, se devia a sua idade. Se você não está na minha idade, não tem nada. Está entendendo? Você não está chegando nos 80. Então, minha filha, vai para a escola, viva a psicologia. Olha a psicologia, qual que é que eu falo? Cognitiva comportamental. Vamos entrar nessa. Venho pensando em uma forma de se atingir ao FIEX sem a necessidade da TENEPS. Epa! Essa aqui ganhou. Bolas! Essa aqui é... Como é que chama isso? Como é que chama? Nigocinho. Não, é nigocinho, não é negocinho, é nigocinho. Gente, deixa eu ler isso tudo com calma. É uma senhora que está falando isso, viu? Venho pensando em uma forma de se atingir ao FIEX sem a necessidade da TENEPS. E gostaria que o senhor comentasse essa possibilidade. Essa é terrível. Olha, você ganhou em matéria de todos... A nossa amiga não está aí, você que representa ela. Guarda isso para você falar com ela, Kátia. Eu acho que essa ganhou em matéria de negocinho. Vocês lembram de alguma coisa mais avançada? Minha nega, aqui ó, falando com ela, minha nega, você é uma inteligência. Você ganhou em matéria de negocinho. Uma pessoa praticando o EV como forma de desenvolvimento do parapsiquismo, com o tempo e o aumento do domínio energético, passa a perceber seu amparador e os processos de descagem de forma incipiente. Com a progressão do tempo, passa a ser menos jejunos, aumentando a quantidade, melhorando a qualidade de sua assistência, sem necessariamente passar pela TENEPS. É a vovozinha, não passa mesmo. Ele acaba caminhando para lá, não tem saída. O senhor acha viável alcançar o FIEX nesses modos? Não. Como é que é agora? Fala em inglês. Como é que é? O contrário. No. Nine. Não, ok? Esse aí não tem saída. Se nós já estamos falando, é porque a gente tem experiência, não só minha, mas das outras consciências mais avançadinhas, de milênios. Não é de século, não. Aí, no caso, é milênio. Agora, eu vou te contar, hein? Essa, você marca o dia de hoje. É uma hora sim que eu vi da paróquia até o momento. E outra coisa, ela está tentando expor a coisa com muita lucidez, né? Em matéria de energia, está fazendo força. Olha, você é ótima, vamos pesquisar, você vai longe. Olha bem o que você faz, já apareça por aqui. Você pesquisar com a turma, vem debater com a gente. Ela é boa. O negocinho dela é ótimo. Você já pensou se ela arranjar outros negocinhos em outras áreas aí? Vai ser importante. Viu, você que chegou agora, Roberto, você está sabendo o negocinho dela aqui? Ah, então tá bom. Eu acho que batou tudo que nós já tínhamos aqui antes. Eu não vi nada igual. Você já pensou daqui a pouco, fala assim, olha, eu estou com a ideia que se eu começar a mexer com energia, eu não preciso de ser evoluciólogo. Eu já vou ser logo consciência livre. Aí eu corto o evoluciólogo, corto o serenão e você. É só esse agora que falta. A próxima deve ser uma coisa nesse nível. Eu acho que só tem essa. Não sobrou mais nada. Sou espírita há um certo tempo e somente alguns meses atrás comecei a ver espírita ao despertar durante a noite. Já por 3 vezes tentei me comunicar com esse espírito. Quer dizer, olha, depende do que é, tudo indica que você está tendo clarividência hipnagógica. Então isso aí é importante. Às vezes é mesmo clarividência para valer. E está fazendo aí verdadeiras aparições para você. É bom você examinar isso.
Já por 3 vezes tentei me comunicar com esse espírito e nunca obtive resposta alguma. Eles apenas se vão sem pronunciar de forma alguma. Até acredito que um desses espíritos já vi por mais de uma vez. Seria o idioma um fator decisivo para estabelecer comunicação com esse espírito, já que eu moro no exterior? Não. O senhor poderia me dar alguma dica de como resolver essa questão de comunicação e até mesmo saber se um desses espíritos é o meu amparador? Olha, você tem que ver como é que você fica. Depois que aparece essa aparição hipnopômpica, você tem ressaca energética? Essa pessoa mora na Alemanha, é longe daqui. Olha bem o processo da ressaca. Se não tem ressaca, exterioriza energia, que você vai começar a entender o que eles querem. Exterioriza energia, estado vibracional, trabalha por aí. Poderia aprofundar na antagonismologia, o antagonismo, perfil assistencial, perfil assistível. Como identificar esse perfil assistível? O assistível é o seguinte, é aquela pessoa que ela não tem ainda capacidade de doar as coisas para os outros. Ela está com tanta carência, com tanto furo, que ela precisa dar um jeito de ajudá-la pelas fissuras que ela tem. Essa é assistível. Depois que ela for assistível, ela se retemperar, entrar em convalescência e receber alta, ela vai ser assistente. Então a diferença é essa. O perfil assistencial é uma pessoa que já tem tudo para doar em favor das outras pessoas, da humanidade. Na exemplologia, o efeito da autodispersidade heteroterapêutica. O que seria esse ataque paraterapêutico? Poderia exemplificar? O ataque paraterapêutico, nós já temos um verbete, melhor a pessoa ler, né? Ainda não veio, não? Esse ainda não trouxe. Então nós vamos trazer qualquer hora. Aí você vai ver com calma, né? Não adianta falar muito nele agora, não. Quando é novo, eu espero que eu traga. Pode ser que já esteja aí nos próximos. Eu não sei se está nesse. Está nessa aí. Então já viu. Já viu o que vai acontecer. Viu? Já viu o que vai acontecer? Já foi feita a eleição? Já foi feita? Não. Então já viu. Já foi feita a eleição. Em alto desempenho, item 3, defesas aos ataques paraterapêuticos. Sim, você tem que ver com calma lá o verbete, que vai esclarecer mais você. Tenho 43 anos. Quando eu era garoto, ao assistir a abertura do Fantástico, que mostrava a imagem de um feto em gestação, eu passava mal, como se estivesse saindo do corpo e tudo girasse. Pode comentar? Não, aí não quer dizer nada, não. Às vezes esse processo de feto cria mesmo problema com todo mundo, até pessoa adulta, grande, tudo isso, não é só garoto, não. Isso aí é alguma impressão sua. Pode ser desse passado, pode ser de passado, de vida anterior, alguma coisa nesse sentido. Isso é normal. Eu não vejo nada demais assim, específico. Professor, que letra D? Falando em paradoxo aí, citando aí um caso particular, mas que virou sendo público, né, em função de uma assistência que a gente fez aí na megaforização. Você lembra daquela concierge que você perguntou se eu tinha alguma relação com a Península de Yucatán, que ela estava milênios sem ressomar e que ela, em algum momento, iria aparecer aqui. Isso não seria um choque para essa consciência? Eu lembro que numa tertúlia seguinte eu até perguntei, para entender até o processo, né? Ele falou, não teria que passar por um curso permissivo, para de repente, enfim... Não, os amparadores ajudam, estou de olho. Eu também nunca toco muito no assunto se não vejo a presença deles aí. Eu sigo tudo que está dentro da equipe. Eu entendo, é porque você estava falando sobre choque de evolução, né? Você pega uma consciência que está milênios sem ressomar e de repente se depara com conscienciologia, por afinidade... Você não fica pensando que eles se abalam tanto assim, não. Tem consciência que não se abala, faz 1 milênio, está todo mundo tentando o esporte todo e ela nem quer saber. Está consciente, sabe o que ela está fazendo. Entendi. Mesmo que ela esteja milênios sem ressomar. Se uma pessoa não quer, não é fácil. A teimosia é uma das coisas mais bravas que tem. Por isso que eu falo sobre o processo da apriorismose e o aprioriota. Não é fácil aí. É brabo. Tem muito disso. Uma outra pergunta, do ponto de vista de paradoxo, ao meu ver, né, com relação à evolução em si,
Quando a gente vai desenvolvendo o parapsiquismo, a tendência, trabalhando mais energia, fazendo assistência, você vai melhorando alguns aspectos, inclusive somáticos. Você vai se adaptando, você vai tornando seu soma mais resistente a uma série de coisas. A gente fala muito disso. Você aumenta a para-imunidade. Isso. Agora, pegando a questão do cérebro, né? Os cristais de oxalato de apatita, que estudos indicam, e neurofisiologistas aí perceberam que há um desenvolvimento desses cristais na glândula pineal. E ela é sensível a ondas eletromagnéticas. Existe uma relação do desenvolvimento parapsíquico, à medida que a pessoa mexe mais com energia, mais estado vibracional, que influencia do ponto de vista cerebral também? Eu acho que sim, né? Não só os pinealócitos, mas os nervos intracranianos, os processos, por exemplo, de, vamos dizer assim, assentamento do esfenoide no cérebro, o processo aqui, ó, da parte frontal dos dois hemisférios cerebrais. Você está entendendo? Essa que é mais evoluída, mais séria. É que eu fiz uma associação até com um livro que você escreveu junto com o Chico Xavier, que fala dos mecanismos da mediunidade. E isso há uma comparação, inclusive, com uma antena de televisão, onde você capta sinais, frequências distintas, né? A analogia justamente com a eletrônica, né? E eu me identifiquei muito com isso. Então foi fácil avaliar, né? Fazer essa relação dos cristais. Então, é possível que haja um desenvolvimento desses cristais na glândula pineal que facilite esse nível de percepção? Sim, mas vamos só estudar uma coisa. Você está falando em cristais. Cristais mexem com célula. Célula mexe com tecido. Enfim, tem sangue aí no meio, tem a linfa, que mexe aí com os processos todos também do sangue. Tem discrasias sanguíneas, que é a alteração do processo do hematógrafo. Tem isso tudo. Tem o tipo de sangue da pessoa, que é doador ou não doador. Tudo isso. Isso tudo fica secundário na hora que a sua intenção começa a mexer com a energia imanente que está em torno de você. E você faz aquilo positivamente a favor dos outros. Aí, ó, você dá uma bela banana para tudo isso. A sua intenção com o processo de energia supera. E outra coisa, que a gente vê com o serenão, que ele até derroga as leis físicas, manda tudo para o escambau. É justamente por isso que eu perguntei disso, assim. Existe uma relação direta, mas a consciência supera tudo isso. Fica tudo secundário. Por isso que eu falo, a ciência convencional é uma poia, como eles dizem por aí. É uma boboca. Está parada no tempo. O meu avô chamava isso de taioba. Quer dizer, não sai do lugar. Você está entendendo? É poia, taioba, como é que chama? Tanza, tem vários nomes que eles usam aqui. A ciência convencional é isso, que eles não veem o processo. Se ele começar a estudar ele mais rápido, eles vão evoluir mais depressa, é muito melhor. Então não tem prioridade, é um péssimo negócio, entendeu? Eletronáutico. Por quê? Fica vendo isso aí, os cristais. Atualmente eles estão vendo mais a água de Marte, né? Mas é uma boa, essa da água de Marte até que é uma boa. Nessa colocação do senhor, o senhor falou da intenção com a energia. Em que momento entra a vontade nesse processo? É depois da intenção? Não, a vontade ela é antes da intenção. Pois é, por isso me chamou a atenção. A intenção é que manda. Não adianta, vontade todo mundo tem. Agora a intenção é que muda. Direciona a vontade. Se a intenção é boa, a tendência então é ampliar a vontade da pessoa. As consequências, os efeitos da vontade. Agora, eu não gosto de falar muito em vontade, porque vontade é consciência. Vontade é consciência. O problema é a intenção. O que é que sai? Logo em seguida da vontade, a intenção. Mas aí agora vem a autodeterminação, vem a autoconsciencialidade disso que a pessoa está fazendo, vem o autojuízo crítico para analisar o valor disso, e por aí vai, né? Aí vem todas as faculdades mentais. Na 29, você pode falar mais da última técnica? A última técnica, as técnicas da desassediometria. O problema todo é o seguinte, é você especificar como é que você mede o seu desassédio. Já mediu isso? Você foi assediado, por exemplo, esse ano, até o momento, quantas vezes? Durou quanto tempo? Isso é a medida, fazer escala disso aí, metragem.
do desassédio. A gente faz a metade do desassédio vendo quantas vezes a pessoa foi assediada e de que modo, qual a consequência, a quantidade disso, a qualidade, qual a influência, os efeitos. As técnicas da desassediometria. Agora, o que você faz para isso? O que você está usando? Quais as técnicas que você está usando para isso? Também isso é importante. Qual a assistência que você está fazendo? Desassédio significa interassistencialidade. Sem isso, não tem. Tudo é bobagem. O problema é que o universo ele é matemático. Quer dizer, quem manda nele é a mesma turma da Rosa. Até um certo ponto ele é matemático. Mas a matemática não vale nada perante a consciência. A consciência supera isso tudo. E manda para o escambau. É aquilo que eu estava falando lá com a chefe. Tive uma experiência fora da vigília física, uma consciência chamada Karl, que falava Karl Popper, que falava em finlandês comigo. Não, então não é. E eu distingui, entendi perfeitamente o idioma, com o qual não tive contato nem vivência atual. Não foi uma experiência com traços nosográficos. E no momento a enquadro como retrocognição. Poderia esclarecer minha dúvida? Não, do jeito que a senhora está falando, pode ser sim. É um processo de retrocognição. Agora, finlandês, esse negócio todo, é o tal negócio de perguntar, essa pessoa de Ribeirão Preto, se já foi da Finlândia? Tem muita gente lá atualmente, amigos nossos, que estão trabalhando na Finlândia. E a Kátia deve estar lá, né, hoje, né, dando aula. Em codigologia, poderia explicitar o item, o empenho ininterrupto pela prontidão holossomática para as demandas multidimensionais, inserido no código grupal de cosmoética, indicando a interassistencialidade. O caso todo é o seguinte: o que você quer que explicita mais disso aqui? Eu já escrevi tudo que tinha. Empenho ininterrupto, prontidão holossomática, demandas multidimensionais e CGC. Com a interassistencialidade. Olha, é isso aí, não dá para descontar nada. Tem que ser por aí. Não vejo outro jeito, né? Vou explicar o que mais hoje. Se você não entendeu algum desses itens, você pergunta que aí a gente vai ver. E o fato do senhor ter mencionado o CGC antes do CPC, tem alguma... Tem por causa da interassistencialidade. A função da interassistência. Porque a pessoa que está trabalhando no CGC com interassistencialidade, o CPC dela já foi para o espaço. Isso, é o prevalente. Okay. Em tecnologia, os itens, as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da conscienciologia e as técnicas paradiplomáticas, uma seria consequência da outra? Até um certo ponto, sim. Não há dúvida, né? A evitação do elitismo e para a diplomacia. Uma coisa depende da outra. Quem está perguntando é a Cris de Buenos Aires. Ela está querendo ajeitar o povo todo de lá para cá. Sou marítimo e vivo a maior parte do meu tempo a bordo de um navio mercante. Sou viúvo e, portanto, não tenho dupla evolutiva. Por força da circunstância, meu navio vive viajando e não tem ponto fixo. O camarote em que vivo, quando estou a bordo, é só meu. Mas quando vou para casa, ele é habitado por outro colega. Dentro da realidade em que vivo, devo esquecer até nesse momento? Confesso que esse tema me fascina. No momento estou em casa e utilizo esse tempo para atualizar minhas leituras sobre conscienciologia e fazer download das terturas e assistir a bordo quando tenho tempo. Escuta uma coisa, eu quero te falar um negócio sério. Eu conheci uma das pessoas que mais me impactaram na vida humana. Ele era uma pessoa simples, calado e que ajudava todo mundo. Ele vai ajudar você, que eu estou sentindo aqui que ele vai ajudar você. O nome dele é Manuel. Ele era um português. Ele trabalhou exatamente 45 anos em navio mercante nas máquinas. Por isso ele trabalhava sozinho. Ele acostumou à lei do silêncio, o voto de silêncio. Ele praticamente não falava nada. Você chegou a conhecer o Manuelzinho, meu amigo? Não, né? Você não. Aqui eu acho que ninguém conheceu. Acho que nem o Macia não chegou a ver. Mas o Manuelzinho é o seguinte, ele era fora de série.
Era muito amigo meu, muito amigo do Chico Xavier, tudo isso. Ele já dessomou muito tempo, mas ele faz muita ajuda extrafisicamente. Então, como você é colega, né, ele vai ajudar você nessa questão. Agora, ó, o Manuelzinho estudava tudo o que ele podia e fazia assistência a todo mundo. Então, a primeira coisa que eu acho, que você não falou nada aqui, é o seguinte: quando você for em terra, procura fazer assistência de algum modo. Isso aí vai ajudar você, para você sair das máquinas. Isso é muito importante. Você também não falou quanto tempo você está nisso e aonde quer que você trabalha no navio mercante. Eu quero te dizer o seguinte: o Manuelzinho era das máquinas. Dia e noite, o ano inteiro, no mundo inteiro. Ele foi em tudo quanto é porto da terra. 45 anos ele trabalhou lá dentro. Agora, ele era formidável. Sempre limpinho, tudo arrumado, bem vestido, quando ele estava em terra. Depois que se aposentou, então, era um negócio. E fazia assistência para todo mundo. Ele vai ajudar você. Poderia comentar na página 28, em pensenologia, segunda linha de baixo para cima, a frase: a interação pensenosfera, fugaz e super eficiente. O problema todo é o seguinte: é quando a pessoa ela começa a movimentar as energias ou a pensenidade dela, e ela então altera o holo pensene que tem, a atmosfera de vida dela, entre o processo da ideia, do sentimento e das energias com as ações mentais que ela está fazendo. Na hora que ela faz isso, ela pode ser, às vezes, até assistida através das centrais extrafísicas, através de amparador, através de evoluciólogo. Então, há uma mudança com interação pensenosférica super rápida e super eficiente. Aquilo muda. Muitas coisas que acontecem na mega euforização tem disso. Começa a pensar nesse assunto, que você pode ir longe com isso aí. Estava fazendo 20 EVs diários. Depois de alguns dias, tive projeções lúcidas. Minha força presencial foi intensificada. Fazia leitura energética de pessoas e via até consciência. Após 3 meses fazendo EV, começaram a acontecer coisas prejudicando o meu cotidiano. Exemplo: perda de memória, confusão ao conversar com as pessoas. Eu falava uma coisa, a pessoa entendia outra. Ou a pessoa falava uma coisa e eu entendia outra. Diante desse fato, parei de fazer os EVs e diminuí a confusão. Não desisti dos EVs. Aos poucos, estou voltando a praticá-los. O senhor poderia dizer o que é que aconteceu comigo? O que mais posso fazer de forma segura? Precisa falar o que é que aconteceu com ele? Não? Isso é assédio, companheiro. Você entrou na fase da situação. Precisa saber por que é que você entrou. Você não começou a fazer TENEF, não é só EV, né? Do jeito que a gente está vendo aí. Então o processo é isso. Agora, ó, insista no assunto e lembre-se: quem manda em você é você. Não deixe os exo-pensando de fora dominar você. Quem manda em você é você. Lembre-se disso. Professor, aqui no ar. Na pensenologia, na 5ª linha, o senhor colocou o N subordinado ao PEN do pensene, né? É um tema que já é muito falado, enfim, mas eu queria entender melhor como isso se dá e como fixar mais isso. É a hora, por exemplo, que você já está pensando muito com o discernimento da intelectualidade e o povo vem querendo defender demais processo de emoção, por exemplo, na arte, no cinema, no teatro, na comédia, no besterol, e você mete o pau nisso. É isso aí. O que você acha? Mas é o N superando o processo. Mas agora, o contrário também pode acontecer dependendo da intenção da pessoa, o que é que ela vai fazer, como é que fica a intenção dela. Agora, o N, que é energia, fica subordinado ao PEN. Você está entendendo? Da ideia. Depende do que é. Mas o SEM também, tudo entra nisso. Eu já falo no SEM porque o N, a energia, sempre tem um qualificativo. E quase sempre é instintual que manda, que é o N, ou que é o SEM. Eu pensei aquela questão da conexão mental-soma e energossoma, né? Esse processo de operar no energossoma direto pelo mental-soma. Assim. Mas agora você tem que lembrar o seguinte: o PEN domina tudo. Né?
domina até a filosofia. Oh, meu Deus do céu, marido. Vida dura, né? Professor? Pode falar. Na página 31, no item autodesempenhos, você coloca no terceiro item, defesas aos ataques paraterapêuticos. Você poderia dar um exemplo? O que seria um ataque paraterapêutico? A defesa aos ataques paraterapêuticos. É isso aqui que você está perguntando? O número 3, não é isso? Isso. O caso todo é o seguinte. Desde a antiguidade, existem os processos de defesa aos ataques paraterapêuticos. Mas não é só isso. Tem aquele processo da pessoa que se defende de qualquer ataque que tem em cima dela, mesmo que seja bom. E aparentemente, às vezes, nem é ataque. Então ela procura se defender de qualquer maneira para não interferir naquilo que ela está fazendo. São pessoas que têm um egão muito grande e elas não permitem. Então, por exemplo, você quer ajudar alguém, no entanto, ela se defende da história, mas existe o lado bom. Você se defende aos ataques. Você está entendendo? Dependendo de você. Qual o seu nível de lucidez sobre isso? Aí é o que a pessoa quer. Agora, ó, os encapsulamentos interconscienciais estão nisso. As mega euforizações também. Agora, é isso que pode levar a pessoa para o complexo satisfatório. Entende? Agora, esses ataques nós vamos trazer aí qualquer hora para a gente ver, que vocês vão ver com mais detalhes. Quando eu não trouxe, já tem, eu não gosto de falar. É bom a gente falar, né? Que negócio. A Cristina Vicentinha acabou de avisar que o verbete ataque paraterapêutico venceu para amanhã. Então amanhã vai ser. É novidade, Bidu. Profeta. Bobagem isso. É sempre assim, a gente falou, o negócio pega na hora. Já está aí, já faz uns 3 dias, né? Agora que descobriram o negócio. 4 dias. Gostaria de saber sua opinião sobre o chá, a ayahuasca, que é uma bebida produzida a partir de 2 plantas amazônicas, Banisteriopsis capi e Psychotria viridis, usadas em rituais. Isso é chacrona, companheiro. Desde o tempo dos Incas e até nos dias atuais. Minha pergunta é, até que nível esse chá auxilia na expansão? Não. Ele cria um problemão na cabeça da pessoa com calma e põe a pessoa piradinha, principalmente se a pessoa é mais jovem. Hoje estão dando ayahuasca até para criança. Embiruta todo mundo. É coisa de consréu. Não entra nessa que o negócio é bravo. Isso aí é tóxico igual aos outros. Qualquer coisa, leia meu livro, Projeciologia, que tem um capítulo inteiro sobre esse processo lá da ayahuasca, que é o problema aí do santo daime, como eles falam no Brasil. Tudo é besteira, hein? Não entra nessa não. Do ponto de vista do paradireito, o direito humano não estaria incorrendo em erros? Você quer falar? Agora aqui, ó, o chefão lá do Supremo Tribunal chama Peluso. Essa senhora que pergunta de São Paulo, o sobrenome é Peluso. Sei lá, né? Não sei não. A gente tem que observar que com relação ao paradireito, o direito intrafísico ele fica bastante restrito, sim. Então, um dos aspectos mais importantes a gente considerar é a condição da cosmoética, que é uma das bases do paradireito. Então, se nós formos analisar determinadas leis, determinadas injunções do direito intrafísico, ainda estão muito a desejar do ponto de vista da cosmoética. Então, é justamente o paradireito que vai dar uma visão mais ampla do que seja a cosmoética, do que seja esse senso de justiça multidimensional que nós estávamos falando, né? O direito intrafísico é uma base, mas ele fica bastante restrito com relação ao paradireito. Uma pessoa que fica imobilizada no final da vida e não fez nada de errado nessa ressoma, pode estar acertando contas com a justiça em relação à ressoma anterior? Sim, tudo é possível, né? Se examinar como é que foi a ficha de cada um. Quando fui espírita, os meus livros preferidos eram da coleção André Luiz. Eu achava o máximo as explicações científicas que aparecem no livro, vinda dos mentores de André Luiz e do próprio. Agora, revendo tudo sob outro prisma, e sabendo que o senhor ajudou na psicografia da série,
penso que muitas dessas visões científicas teriam vindo do seu próprio conhecimento. É correto isso? Não. O que o senhor chama de literatice foi empregado ali também? O André Luiz, por si, é quem trazia, de fato, as explicações com um ponto de vista médio. Não. Alguns eram dele, mas alguns eram feitos baseados nos livros do momento. Aquilo que ele via que o povo estava pensando, então eles colocavam por aí, para ver se o povo entendia. Você tem que lembrar que os livros espíritas são tudo de literatura mesmo, desse jeito, porque lá não pode fazer pesquisa, as federações não permitem, não pode sair daquilo, é tudo um processo dogmático, dentro da seita que é o espiritismo. Foi por isso que eu deixei tudo. Lá não dava. Por exemplo, só para te falar, eu tive livro do André Luiz, que a federação deu conta, em alguns dos capítulos eu tive que cortar para publicar o livro. Como eu achei que o livro era importante, eu publiquei. Nunca falei nada disso. Não vou expor os processos, deixei passar, esqueci tudo. Vamos esquecer, deixa para lá. De modo que tem tudo isso. Agora, não havia liberdade de manifestação dentro do processo de cada pesquisa. Foi por isso. Um dos meus últimos livros que eu tive 26 livros psicografados. Uns bons deles lá, eu fiz uma editora junto com meus amigos e publicamos em Uberaba. Cristo Espera por Ti foi publicado lá. Técnica de Viver, do Kel Van Dyne, foi publicado lá. Em Uberaba, não foi da federação. Eu tirei da federação porque já não dava mais. Eu já estava para ir embora mesmo, não estava querendo mais saber de nada. Agora, o melhor da história, só para minha consciência ficar tranquila, antes de publicar o Projeções da Consciência, eu fui lá e conversei com o presidente da federação. Falei assim, eu vim aqui só para te dizer, eu sei que vocês não querem publicar nada meu, porque agora quem vai publicar sou eu, com a minha experiência, nada de psicógrafo. Eu sei disso, mas eu vim avisar que eu vou publicar um livro para vocês ficarem preparados desde já. Antes de publicar o livro, eu falei com ele. Então aí nós falamos que havia muita brasa debaixo das cinzas a respeito, entendeu? E ficou por isso. Professor Valdo, o senhor comenta que é possível nós chegarmos à desperticidade de uma vida intrafísica, né? Sim. Mas o senhor mesmo comenta que o senhor ainda na questão do total... Sim, ainda... mas isso sou eu, não é você. Sim, não imagina eu então. Calma. Não compare você comigo. Que é isso? Se levar em consideração... Eu sou cheio de rolo. Você não, você é da trio parada dura. Presta atenção. Ainda mais. Adélio, primeiro e último. Não é isso? Levando em consideração essa questão, para poder chegar realmente à desperticidade de uma vida intrafísica, o nível de esforço é tanto quanto o seu ou mais. Não, vamos só pensar umas coisas. A pessoa vem para cá. Ela, durante muitas vidas, mexeu com muita energia. Então, ela chega, vê a situação toda, começa a dominar o estado vibracional, assim, diz assim, arco voltaico, mega euforização, e vai fazer pelo manual da TENEPS. Ela entra na TENEPS e fura o processo, vai longe. Daqui a pouco ela tem uma OFIEX. Dentro do processo de assistência dela, na área da saúde, ela começa a funcionar tudo com aquilo. Daqui a pouco ela chega no complexo através de uma mega GESCOM que ela escreve, deixa aí, que faz interação com a próxima vida para ela continuar o trabalho que ela vai fazer. Numa situação dessa, ela entra no complexo. O que está faltando para ela? Desperticidade. Ela já deve estar dominando tudo isso em pouco tempo. Agora, vamos supor que a pessoa fica assim, 60 anos aí fazendo essas coisas. Ela consegue ou não consegue? Consegue. Agora, aí vem vontade e intenção, que nós estávamos falando aqui. Não tem outro jeito. Mas que ela consegue. Não é uma coisa viável? Não é factível uma coisa dessa? É. Vamos pensar que você vai ver que é viável. Vale a pena. Realmente. Vamos pensar. Parece factível, mas o nível de esforço é tremendo. Não, se você é frágil, é outra coisa. Deixa para a próxima. O que eu vou falar para ele? Então, mandar o Adélio para escambau. Deixa para a próxima. Entende? Se você é frágil. Vai tentar ainda. Você está muito carente, está pusilânime, está em dúvida. Ainda tem aquele negócio que dá falta, que é o seu sonho do horário de consumo. Você ainda não conseguiu.
quer ir na Itália, né? Aquele negócio. Eu sempre falo um caso de ir à Itália, porque isso aconteceu com um cara que estava muito vidrado com o negócio, deu tudo para trás, foi um custo, até ele desencalacrar, sabe? Não era fácil. Por isso que eu sempre falo, uma viagem à Itália. Mas você não é descendente de italiano, então é gaúcho, então deve ser alguma coisa, né? Gaudério, deve ser um negócio gauderoso. Em termos alguma gerais, coisa. né? Em termos gerais, Gauderótico, não, gauderótico. Em termos gerais, o senhor vê que desse grupo que nós estamos aqui hoje, sim, deverão sair vários despertos ainda nessa vida intrafísica. Eu penso que vai ter gente aqui, sério, e eu vou receber lá. Quero receber esse grande amigo meu que hoje é um desperto. Estamos aqui. Quero receber o cara com honras, tá? Fanfarra, tudo isso. Eu vou ver se eu arranjo uma furiosa esse aqui. Isso é que vai ser ideal para receber você. Vou fazer força, hein? Vou fazer força. Né, porque o processo, em 50 anos, deve dar uma virada muito grande, em termos gerais, até para o planeta. Um processo Você tem que lembrar que com 46 a pessoa pode ir longe, né? Aí, a Invex, eu não falei da Invex, pensa bem, você não entrou na Invex. Ainda fica mais enfoguetado. Gasolina azul. TGV, como é que é? TGV dele lá. Mas pode falar, César. Eu não estou ouvindo. O senhor já foi desperto em vidas passadas? Não, ele já tem alguns vislumbres. Você pode dizer que eu sou pré-desperto já há algum tempo. Assim é melhor. Porque eu não sou desperto do jeito que eu falo. Eu já expliquei isso aqui. Eu acho que assim nós estamos mais exatos. Assim eu não estou exagerado. E nem estou sendo cabotino. Tá, mas o senhor está querendo falar que o senhor foi desperto, mas num nível menor, é isso? Que na época medieval, por exemplo, a cidade era pequena, o processo era pequeno? Não é bem isso. Pelo seguinte, eu coloquei dentro da condição da dispersidade o processo do total. Quando ao total, há um processo ilibado. Eu tenho que fazer tudo isso com o pé nas costas e sem sujeira. Não posso ter escoriação no joelho, aquele negócio que eu venho falando. Eu não posso ter essas coisas. E eu tenho até hoje. E outra coisa, eu não quero mudar isso. Isso faz parte do meu serviço. Dentro do nível que eu estou fazendo, isso é muito importante. Então, por exemplo, você pode dizer que eu sou desperto. O tô é que está faltando. Ainda não estou. Ainda não estou. Não estou. Entende? E quais são os efeitos, então, desse desperto que o senhor tinha em vidas passadas o desperto é a hora que me arranjaram um negócio que eu não precisar de fazer esse trabalho simultâneo, de operário e de intelectual, de braçal e de, você está entendendo? De servidor mental somático. A hora que acontecer isso, aí eu vou chegar para você assim, por incrível que pareça, César, eu agora sou desperto. Total. Agora, por exemplo, isso que eu falo para a Adélio, não precisa de chegar no total. Seja chegar nessa questão do pré-desperto, mas funcional, ele está caminhando para isso, é o meu caso. Agora, essa questão eu já conheço isso há muito tempo. Entende? O meu negócio atualmente, que eu sou preocupado, não é com a dispersidade mais. Há muito tempo que eu já deixei, já coloquei isso para escanteio. Meu negócio é a semiconsiexualidade. E outra coisa, isso é baseado na UFIEX. Hoje a minha preocupação maior é essa. Agora, se você for olhar, meu sonho do horário de consumo é assistir uma aula ou uma reunião, uma assembleia do Colégio Invisível dos Evoluciólogos. Tá, mas se o senhor não pensa porque mais... a semiconsciência e teleguiado já começa a ter essas coisas. Então, esse extrapolacionismo de assistir uma aula enquanto eu estou aqui, eu nunca tive. Nessa vida eu não tive. Extrafisicamente, o Zé é outra coisa. Eu quero saber nessa. Porque uma coisa, César, é a gente ter a noção, a lucidez, a informação aqui, na vigília física, hoje, desses processos avançados.
Que depois, ou antes, aquilo que foi extrafísico não interessa agora. Quer ver aqui. Quando o senhor fala que o interesse agora é ver a semiconsciência e a despertar. Meu caso pessoal. Sim, bem, antes egocentricamente. Mas não seria porque o total dependeria somente. Não, pelas coisas que eu vejo, o mais importante é isso, o resto eu acho que já sei tudo. Então, eu ia concluir isso. Então, teoricamente, eu conheço tudo sobre espertologia. Se não fosse o trabalho... Para o meu gasto, eu já me sinto bem. Isso. Mas, por exemplo, semiconsexualidade, não. Então se não fosse a necessidade do trabalho, já estava apto a ser Não, se não fosse a necessidade do trabalho, eu estaria trabalhando dentro da minha autodeterminação de doido, pior do que o Monk, o tempo todo nisso. Tá, entendi. É que eu não posso. Não posso pensar nessas coisas. Então, a rigor é... Agora, eu tenho uma porção de pequenos extrapolacionismos, colheres de chá que me dão, isso tudo eu sei. Eu também não renego nada disso, pelo contrário. Que venga. Quer vem, quer touro. Entende? Então, a rigor, o senhor é desperto, só não está desperto. Até um certo ponto, seria uma coisa dessa. É por aí. Ela já classificou aritmeticamente a minha condição. É o jeito. É mais ou menos por aí. Agora, com isso, não quer dizer que a gente não tenha assédio. Presta atenção. É pelo contrário, você tem cada vez mais. Tem que entender esse processo. Agora, que eu me sinto bem dentro de mim, numa condição dessa, eu sinto. Isso não me afeta. Então, por exemplo, eu não exijo ou não estou ansioso para ter esse totô que está faltando, não. Isso não me interessa. É bobagem. Professor, sim. Existe um gap de manifestação entre Zéfiro nessa fisicalidade e o Valdo Vieira aqui nessa questão da expressividade? É lógico. O Zéfiro que nós falamos, ele é extrafísico. Extrafísico, então, o Zéfiro está no nível do enumerador, que é o meu amigo mais chegado aqui na coisa. Ele é a mesma coisa. Agora, o Valdo é subenumerador. Ele funciona a partir do psicossoma. Eu funciono a partir disso aqui, soma. Então, estou sempre sub. É lógico, se amanhã eu for amparador do enumerador, nós vamos inverter as posições. Vai ter uma represália enorme disso. Uma represália, né? Na escala daquele desenvolvimento dos estágios do grupo kármico, que tem a interprisão, a libertação, a recomposição e a libertação. O que chama atenção é a fase da libertação, onde a pessoa liberta-se do egocentrismo. Qual que é a relação que existe dessa egocídio. fase? Que é o egocídio. Qual que é a relação com esse efeito, né, da autodespeticidade? Até certo ponto parece ter uma relação entre esse egocídio e a pessoa já está... É a hora que você viu que você já engoliu tudo, que não tem nada mais sério demais. Agora, já houve caso nessa minha vida que chegou a consciência falando que era meu credor, tá, disso. Eu virei para ela assim, não, o que eu lembro não tem nada disso. Eu também tenho retrocognição igual você. Então, veja, as minhas retrocognições às vezes superam a do assediador, que é consciência, presta atenção. Assim, não tem nada a ver com isso. Seu caso foi por causa disso, não tem nada a ver comigo. Tudo isso aconteceu. E outra coisa, ficou meu amigo depois, as coisas todas acertaram, ele se encaminhou. O enumerador fez o encaminhamento final da história toda dele. Mas ele veio me cobrando, fazendo chantagem. Até um certo ponto. Você está entendendo? Então você veja, tem assédio até com chantagem. O negócio não é fácil. A gente tem que observar muito isso, como é que é. Agora, eu vi isso no movimento espírita, dentro da sessão de desobsessão. Às vezes tinha coisa dessa que a gente falava claramente. Não, isso aí é chantagem, não existiu nada disso. E lá é difícil porque entra a personalidade do médium, sabe? Psicofone e tal. Problemão. Na sua experiência, qual que é
vamos dizer assim, um macete ou a técnica, porque essa etapa da libertação, que é o egocídio, parece ser um ponto-chave de virada nas coisas. O que o senhor mais percebeu? Eu estou escrevendo até uma opção de verbete baseado nisso no dicionário. Estou falando lá sobre isso, o egocídio, várias vezes. O que eu vejo mais sério é a pessoa se concentrar em outrem, quer dizer, na humanidade, no próximo. Tirar o megafoco do egocentrismo e colocar no outrem, fora. Então o processo é a centrifugação. Tem que sair dali. E dentro da interassistencialidade. Agora, lembrando da interassistencialidade, na hora que ela faz isso, ela não está desprezando a si mesma de modo algum. Pelo contrário, ela está enriquecendo a si mesma. Porque aquele auxílio, aquela assistência, aquele trabalho que ela vai fazer em favor do outro, em primeiro lugar, vai refletir em cima dela mesma. Então, aquilo é um burilamento. Isso aí é a matança total do egão. Não tem jeito. Professor, seria o parapsiquismo interassistencial que o senhor chama também? Esse aí? Tudo é isso. Né? Toda interassistencialidade é isso. Professor, essa defasagem entre o Zéfiro e o Valdo, de certa forma, é a sua busca também conseguir preencher esse gap nessa vida intrafísica ou não? Não é isso, não. Por exemplo, escuta, você não fica pensando que a gente recebe isso de bobs gratuitamente. Se as circunstâncias permitem que uma consciência tenha noção da sua identidade extra, não é à toa. Ela tem que fazer aplicação disso que está dentro dos processos da interassistencialidade. Eu explico isso tudo agora também lá na questão do dicionário. É muito sério isso aí. A pessoa não vem com isso. Isso é um negócio terrível. Agora, pior do que isso é o processo da dragona. Por isso que eu falo para a dragona, leva isso como símbolo. Isso é apenas uma hipótese. Esquece isso, é um processo de tentativa. Que as pessoas não têm noção disso. Mas isso é terrível também. Tudo isso, até um certo ponto, a gente poderia usar aquele predicado estigmatizante. Você está entendendo? Eu tenho que responder por tudo isso. Agora, no meu caso, eu já estou respondendo na hora que eu me exponho. Vocês estão entendendo ou não? Porque uma coisa, por exemplo, eles poderiam chegar para mim e eu permanecer com esse negócio do processo da identidade esse sem falar nada com ninguém. Nunca falei nada para ninguém, vamos supor. E vou dessomar daquele jeito. Isso ainda não é o ideal, porque eu não assumi o ônus do processo público de mostrar uma realidade dessa. Porque todo mundo vai ver e fala assim, não, vamos ver se ele é isso. Vamos ver a vida dele. Todo mundo vai ficar mais de olho em cima de mim. Você entendeu ou não? Sim. Agora, por exemplo, ninguém vai ter uma identidade extra que seja contra a personalidade atual do cara ou da mulher. Ela tem que ser uma identidade extra que esteja a par, fix, no mesmo nível. Só que tem que ir extrafísico, então a coisa é maior. É o caso do enumerador comigo. É o problema do psicossoma. Você tem que lembrar o seguinte, toda vez que falar em Zéfiro, você tem que lembrar que ele se manifesta a partir do psicossoma. Toda vez que falar em Valdo, ele se manifesta a partir do soma. Essa diferença é imensa. Agora, então, veja o ônus que traz isso aí. O conhecimento disso, a cognição, a autoconsciencialidade dessa realidade para mim. Por isso, a importância que o senhor coloca do nosso posicionamento como consciex, com vida intrafísica. Por exemplo, lá com o Chico Xavier, eu virei para ele, foi um jeito de convencê-lo, porque eu estava chorando as mágoas o tempo todo, choro mesmo. Comigo, a hora que ele viu que eu não ia ficar mesmo, porque depois de uns 6 anos, eu acho que ele pensava, não, ele vai acabar ficando, vai se acomodar. E eu não sou assim, eu mudo todo dia. Agora, então, lá com ele, eu virei para ele e falei assim, Chico, o que o Emmanuel falou para você? Que eu sou o Zéfiro. Você sabe bem o que é isso. Eu já trabalho com o processo de assistencialidade há muito tempo.
Outra coisa, o Emmanuel te falou, mas eu te falo, eu passei muito tempo fora do corpo, muito tempo na intermissão, muito tempo antes de aparecer por aqui. Você tem que lembrar que eu não posso ficar nessa tutameia dessas ideias que você não pode pesquisar. Eu tenho que levar isso para frente. Eu tentei com Allan Kardec, estou tentando aqui com o Movimento Espírita, estou tentando com a Federação, não dá. Olha o que a gente conversou com o Vantuil. Eu falei com ele. Ele não queria até que eu fosse para lá, para ser presidente da Federação, não quis. Ele não entendeu nada. Eles queriam que eu entrasse tudo, mas que acertasse o passo de acordo com aquilo que eles estabeleceram. Mas não criar um caminho livre, você fazer o que você bem entender, fazer pesquisa, assistir do jeito que você quiser, fazer debate de tudo quanto é jeito. Lá não tem debate. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, pensa isso até amanhã, Chico. Pensa nisso, você vai me dar razão. Pensa bem na lógica disso. Olha a racionalidade desse fato. Eu não posso ficar aqui. Entenda isso. Foi assim que ele começou a entender. Vocês sabem que ele estava totalmente pirado na temporada, a hora que ele viu que eu ia sair. E deu trabalho em São Paulo. Eu tive uns 3 episódios bravos assim, tive que segurar as coisas. A grande linha de pesquisa das Consex que vem aqui na tertúlia também, periodicamente, talvez seja isso, de entender um pouco mais esse contexto. Muita gente é por causa do Zéfiro. Agora, você sabe onde é que o Zéfiro me dá mais trabalho atualmente? Adivinha? Tem um lugar. Vocês não têm ideia? Aonde o Zéfiro? O FIEX. É onde aparece o meu povo todo lá. Tudo que eu tenho jeito. E às vezes é muita gente. Aí é que o povo vem ajudar, né, a situação. Então, a OFIEX lá, praticamente, não é do Valdo, é do Zé. Porque lá, você está entendendo como é que é? Porque lá é onde o senhor está mais próximo dessa identidade extra. Não, porque lá você já está mais para lá. Exatamente. Lá você já está mais para lá do que para cá. A coisa já mudou. Você entendeu isso, né? É um jeito. Agora, vocês têm que observar o seguinte. Eu sou mesmo Zéfiro, você admite isso? Outra coisa, que Zéfiro é esse? Qual o valor dele? Qual a qualidade dele? Isso é que vocês têm que entender. Agora, por isso que eu falo que eu sou a cobaia mora aqui dentro, porque ninguém aqui alcançou esse nível de exposição, de striptease que eu faço com vocês. Isso aí é terrível, pensar nisso. Agora, urubu serva. E qualquer coisa, venha para o debate, venha acabar comigo. Agora, prepare, porque eu também vou me defender. Faz parte do serviço. Agora, gente, muitas graças, valeu a pena. Vamos passar para outra. Amanhã, então, a gente vai resolver aquilo que ficou parado. Pós-escritum, pós-fácil, para amanhã que vocês já escolheram o verbete. Tá ok? Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 68 assinaturas no livro de presença, 34 perguntas presenciais, 28 perguntas online, 21 votos presenciais e 12 votos online. Os recados de hoje são do Alexandre, Teoria e Prática da Inversão Existencial, a Ami, o curso 40 Manobras, a Neida e a Marilene sobre o Congresso de Verponologia, a Viviane sobre o Biocan e a Luimara sobre o curso com 5 cobaia. Antes com vocês, o Fernando, com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Queremos esclarecer a todos que o programa Amigos da Enciclopédia é um programa apoiado por todas as instituições conscienciocêntricas, todas as ICs, e tem como objetivo fazer a gestão de recursos dos associados que dão a manutenção em todo o ambiente que se produz a enciclopédia da Conscienciologia, no holociclo, na holoteca, no tertuliário. Então, todos os custos e a despesa desses ambientes, a transmissão da tertúlia de internet diariamente, e todos esses gastos são mantidos pelo programa Amigo da Enciclopédia. Então, você que quer se tornar um associado ao programa da Enciclopédia da Conscienciologia, do programa Amigos, para dar a manutenção na Enciclopédia da Conscienciologia, basta acessar o site www.enciclopediaconscienciologia.org.
ou ligar na recepção do CIAEC 45 35 25 26 52 para renovar a sua assinatura, que já venceu, deixou de renovar, ou para se tornar um novo associado ao programa Amigo da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde a todos. Recado para o pessoal do Rio de Janeiro e região. A Sinvex vai estar agora no próximo final de semana, dia 21, com o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, que é o curso básico, né, da Sinvex, em que se estuda os fundamentos da Invex, né, também se fala de Resex. Então, para aqueles que querem conhecer, né, um pouco mais sobre a Invex, seja inversores ou reciclantes, né, e aqueles que estão interessados no Greenvex, se aproximar da Sinvex, está aí uma oportunidade. Vai ser na Universidade da Cidade, campus Ipanema. Maiores informações, Rio de Janeiro, tudo junto, @asinvex.org. Muito obrigado. Boa tarde. Agora, mês que vem, mês de setembro, nos dias 22, 23, 24 e 25, ocorre aqui em Foz do Iguaçu mais uma edição do curso 40 Manobras Energéticas, curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. Esse curso não tem pré-requisito, que quer dizer que se você, teletertuliano, tem interesse de estar conhecendo o seu potencial energético, ou já o conhece, mas tem interesse de estar desenvolvendo, aproveite essa oportunidade. São 4 dias em que vamos estar trabalhando intensamente as energias, sempre com dinâmicas, práticas. É um curso bastante lúdico. E no final, você começa com as manobras básicas e no final você está fazendo a energização a 3, aplicando o arco voltaico, enfim, técnicas bastante avançadas da interassistência. Maiores informações aqui na recepção do CAEC. Só relembrando as datas, 22, 23, 24 e 25 de setembro. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar a segunda semana da Reeducação Consciencial. É um evento que é promovido pela Repreendência em parceria com o CAEC. Então, serão 10 dias de imersão na ciência Conscienciologia, no período de 7 a 16 de outubro. Ela inicia com a 5ª Jornada de Educação Conscienciológica, que ocorre de 7 a 9 de outubro. Então, essa é a abertura do evento, gente. Ela vai contar com 3 conferências e 4 meses de debates. E no período que se segue, de 10 a 13, haverão outros eventos também importantes, como alguns cursos: profilaxia das abordagens dogmáticas, cientificidade da pesquisa conscienciológica e outros. E para encerrar essa segunda semana, nós teremos também um evento que é promovido pelo CAEC. Boa tarde. O evento que continua a Semana da Educação e complementa os 10 dias de ciências é o 2º Congresso Internacional de Deponologia, que vai ocorrer dos dias 14 a 16 de outubro. Esse evento consta de 5 conferências, com a professora Malu Balona, o professor Mário Oliveira, o professor João Bonassi, e com o Marco Antônio Almeida, a Regina Camilo e o Romeu Reginato. Depois, junto nesse evento, teremos 4 mesas de debate sobre parametodologia, conscienciometria, consciencioterapia e experimentologia. Esperamos vocês todos no evento. Obrigada. Só lembrando que, para quem fizer a inscrição em ambos, a Jornada de Educação e no Congresso da Deponologia, terá um desconto de 20%. Maiores informações no site da Repreendência, www.repreendência.org, ou ainda no telefone, 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Boa tarde. A Sinvex estará realizando nesse sábado, no discernimento, a caminhada bioenergética, que começará às 8 horas da manhã. Então, quem estiver aqui em Foz do Iguaçu pode aproveitar para trabalhar o energossoma e o soma. Obrigada. Vocês também têm a opção de participar do curso Conscienciobaia Voluntária do Conscienciograma, que vai ser realizado no dia 3 de setembro, é um sábado, aqui em Foz do Iguaçu. Ele acontece das 15 às 20 horas, e vocês que estiverem vindo para a Semana da Saúde também poderão ter a oportunidade de experimentar a técnica da Conscienciobaia. Maiores informações e inscrições é na recepção do CAEC. 3525-2652. Obrigada.
Lembrando a todos que amanhã teremos o verbete Ataque Paraterapêutico, a especialidade Interassistenciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.